Depois de muito tempo esperando pela segunda grande alta do mercado de criptomoedas, o segmento da Bull Run, e esse tempo não chegando, as pessoas estão teorizando o fim do ciclo de alta, que não tem um momento economicamente viável para a gente ter essa alta, e isso está cada vez mais comum, mesmo que as pessoas não procurem a verdade sobre isso, se isso faz sentido mesmo. A maioria seguia apenas por teoria. Então nesse vídeo eu quero acabar com isso de vez, te mostrar os dados importantíssimos que nós temos, não só se nós temos um cenário muito bom para ter a Bull Run, assim como o contexto, a fase econômica no que nós estamos para ter essa Bull Run. Então se o assunto era não tá bem economicamente para subir, eu quero jogar isso por terra e te mostrar os dados para você ver o que realmente está acontecendo e não fazer besteira com o seu dinheiro. O momento do mercado pode ser muito chato, e se você tem um capital mais relevante, acima de 50 mil reais, você não pode ficar sozinho nesse mercado. Isso é perigoso e você tem que ter um controle maior sobre a tua carteira, sobre o teu objetivo, para você não perder dinheiro e fazer um gerenciamento de risco certo. Se você tem esse capital e não quer, e você não precisa ficar sozinho durante essa bull run, e sem informação, você clica no primeiro link na descrição, faz a aplicação para a mentoria que eu te acompanho pessoalmente durante todo o ciclo de alta para maximizar o teu lucro, tá? Então, se você tem esse capital, não quer ficar sozinho, não deixa essa oportunidade que vale muito a pena. Eu vou começar a leitura no Bitcoin, a gente vai expandindo isso para fora, para a macroeconomia. Antes você precisa entender que todo o período de expansão, bull run, seja do Bitcoin, seja da bolsa, seja de qualquer economia que seja, ela segue 3 fases. Fases que são engessadas para qualquer tipo de ativo financeiro que você imagina, tá? Não tem nada sendo inventado aqui. Então, religiosamente, nós temos essas etapas aparecendo e acontecendo. Você entendendo isso no momento que nós estamos, fica tudo mais claro. Isso não está acontecendo só no Bitcoin. Então, presta muita atenção. No próprio Bitcoin, eu não sei o que realmente está criando tanto alarme, sendo que ele saiu dos 15 mil para os 74 e ninguém reclamou. E agora ele está caindo 20% e está todo mundo realmente desesperado. E não faz o menor sentido. Eu já falei sobre isso tecnicamente. Está muito perfeito. Mesmo que a gente tenha um dump maior ainda, nós temos margem para cair para os 49 e retestar esses 48 no máximo, que eu acho que ficou um pouquinho para trás, tá? Não vejo o contexto de agora levando a gente para os 48. Posso estar errado, essa é a minha opinião, tá? Não sou dono do futuro aqui não. E olha só, você entendendo que a estrutura tá boa, a sua atenção tem que ser para a estrutura que nós estamos tendo nessas 3 fases que eu te falei no início do vídeo. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Eu preciso te mostrar, te situar, como que é a estrutura geral de uma expansão de mercado. Isso aqui acaba sendo óbvio, mas é muito importante. A primeira fase você conhece muito bem como a expansão do índice. Vou resumir para você. A bolsa, ela compila, na verdade, todas as empresas listadas na bolsa. Então nós temos o índice S&P 500 compila as 500 maiores empresas que nós temos na Terra. Show de bola. Então, se o índice sobe, significa que essas 500 empresas estão valorizando. Pegou? Beleza. E agora o Bitcoin, você pode concordar comigo que é um índice do mercado de criptomoedas. Se o Bitcoin sobe, tudo sobe. Então a maior métrica, querendo ou não, do nosso mercado acaba sendo o Bitcoin. Então a primeira fase é a expansão do índice. Então por isso que no início da bull run, pelo menos se a gente for voltar desde os 15 mil dólares no Bitcoin, essa alta toda que a gente teve dos 15 até os 74 foi liderada somente pelo Bitcoin. Então isso aqui foi o momento do Bitcoin, foi o quê? A expansão desse índice. Maravilha. E como que a gente pode sacramentar isso? Pela dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin subiu muito desde quando ele formou. O fundo nos 15 mil, você pode ver por essa extensão inteira aqui. Eu vou explicar para você esse desenho aqui bagunçado, tá? Então, você entende que essa primeira fase do nosso mercado foi o momento do Bitcoin, o momento do índice? Beleza, tá tudo certo então. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é uma fase de maior risco. Entende isso aqui que eu tô te passando? Eu botei o relatório da Nvidia como exemplo. Se na bolsa, que subiu muito, eu vou até pegar o gráfico dela aqui. Quais são as maiores empresas da bolsa? Você sabe que é Microsoft, Apple, estou entrando um pouquinho na parte macro do mercado financeiro, mas você vai entender onde eu quero chegar. Se Nvidia, Amazon, Apple são as maiores empresas da bolsa, e a bolsa está muito esticada, significa que essas empresas estão liderando a alta. E se você for cavar bem, realmente essas 3 empresas estão liderando toda a alta do mercado da bolsa americana. Beleza. Até aí tudo certo. Só que
a bolsa vai ficando mais esticada, com mais alta. Faz sentido você investir na Nvidia, sendo que ela está lá em cima liderando o índice? Não faz muito sentido. E aí você vai ver o relatório dos resultados da Nvidia. E o relatório estava tão otimista que nesse mês veio um negócio mais ou menos, não veio nem ruim, tá? Veio mais ou menos, a Nvidia já deu uma queda. Então as pessoas ficam muito exigentes em relação ao resultado dessa grande empresa na bolsa. Então a expectativa está muito grande. Então qualquer quebra de expectativa, seja mínima, já vai afetar muito o preço. Ou seja, não vale a pena você investir nas empresas grandes com a bolsa americana, a bolsa toda expandida para cima, esticada. E o que é o pensamento do mercado? Vamos arriscar mais. Eu quero lucro, então não vale a pena investir na Nvidia, na Microsoft e na Apple da vida, porque elas já cresceram muito. Então, para eu ter mais lucro, elas precisam entregar um resultado estratosférico, visto que elas já estavam entregando um resultado muito bom. Então, entende que fica mais pesado você entregar resultados melhores e a tendência é dar uma desaquecida, ficar um pouquinho de lado, que já não favorece muito ao crescimento dessas ações? Pega esse mesmo exemplo e joga para o Bitcoin. O Bitcoin, ele expandiu nessa primeira fase. As pessoas estão vendo que, Bitcoin a 120 vai dobrar o valor, pode ser muito bom, mas eu quero 10x, eu quero 5x. E as pessoas vão fazer o quê? Vamos arriscar mais, eu quero lucro. E aí, a gente tem um momento das altcoins na bolsa, a gente faz uma relação, uma analogia para as empresas menores. Então, se não vale a pena investir na Microsoft, na Apple da vida, eu vou investir em empresas menores que têm maior potencial de crescimento. E aqui a gente vai para um índice chamado Russell 2000. Ele vai ser praticamente o nosso Total 3 no mercado. Se você não sabe o que eu estou falando, o Total 3 é o tamanho inteiro das criptomoedas no mercado, tirando Bitcoin e Ethereum. Então você pega as altcoins das altcoins e você tem uma baita métrica se elas estão em tendência de alta ou baixa. E por incrível que pareça, o Bitcoin estava subindo muito, mas o Total 3 estava fraquejando demais. Por isso que a gente está vendo essa divergência, o Bitcoin subindo e as altcoins sofrendo pra caramba. Só que na bolsa, a situação é um pouquinho diferente. Porque nesse momento que a bolsa esticou demais, a gente está vendo o Russell 2000, que é um compilado das empresas menores, ele está fazendo um pivô de alta aqui. Se você entende bem, isso é uma estrutura bullish. Não tem nada de topo duplo por enquanto, ela só está defendendo uma resistência, mas ela está querendo fazer um rompimento. Significa que os investidores já estão com o olho para quê? Para o risco, para as empresas menores. E se a bolsa, os investidores tradicionais estão à vontade para investir em empresas mais arriscadas, o que impede deles pularem para o Bitcoin, pularem para as altcoins? Não muito, porque o risco acaba sendo, claro, maior, mas o risco-retorno é muito mais favorável, porque o momento tá bom. Então, tecnicamente falando, tá tudo fenomenal em relação à estrutura geral de expansão de um mercado. E a terceira fase, você sabe muito bem, que é o fim da alta. Tá? Então, primeira fase, expansão do índice, segunda, expansão das empresas ou criptomoedas mais arriscadas, e depois acaba a festa. Então, se a primeira fase no Bitcoin já passou, a gente está na segunda. Só que a gente precisa de um gatilho para engatar nessa segunda fase, tá? E qual que é o requisito para a gente ter isso? Eu vi algumas informações mais macro aqui. Liquidez e corte de juros. Liquidez, se você for olhar bem, eu já falei, já fiz um vídeo específico falando sobre isso, que o gráfico de liquidez está fazendo um rompimento histórico para cima, então a gente tem um momento muito favorável para uma expansão de mercado, mais dinheiro rolando no mundo. Se a galera tem maior acesso ao dinheiro, eles vão gastar mais, vão investir mais, os mercados vão subir. E o corte de juros ele vem para somar com isso, porque o corte de juros ele vai entregar uma economia mais aquecida, vai dar maior acesso ao crédito, e isso cria uma tendência otimista para mercados voláteis, porque o corte de juros tira o interesse da renda fixa, daquela rendinha tranquila, aquele investimento conservador. Não vale a pena porque está entregando bem menos, a inflação tende a subir. Então, eu vou buscar resultado em outros mercados. Que mercados são esses? Voláteis. Então, você soma liquidez, corte de juros, a gente tem os requisitos perfeitos para uma expansão de mercado. Se você entendeu bem, a gente tem um requisito completo, um cenário perfeito para ter uma bull run. E realmente não sei o porquê que as pessoas estão criando tanto alarme em cima disso. E assim como você viu
a bolsa, querendo ou não, fazendo essa mudança das empresas maiores para as menores, a gente precisa desse gatilho para o mercado de cripto para a gente sacramentar essa segunda fase. E aí a gente já tem esse dado, que é a própria dominância do Bitcoin, que eu te mostrei desse desenho completamente maluco aqui. E presta atenção comigo. Você não tem um fim de ciclo com uma dominância assim. Tá? Não faz sentido, no cenário do Bitcoin durante todos esses anos, você ter um fim de ciclo de alta com a dominância do Bitcoin batendo em uma resistência. O ciclo ele termina quando o risco ele é sugado ao máximo, que é o que todo mundo chama de altcoin season, a temporada das altcoins. Isso faz sentido, porque a euforia é tão grande que para o mercado dumpar é muito fácil. E tem combustível para isso porque está muito aquecido o cenário. Então, se você for olhar comigo aqui, esse gráfico da dominância, cara, a interpretação aqui é bem simples, tá? Se você for perceber, essa linha de tendência aqui em cima, ela tá marcando uma zona histórica pra gente, marcada primeiro no início do mercado das altcoins em 2017, depois em 2021, o fim do ciclo de alta de 2021, tá? Que começou assim, quando essa dominância começou a cair, a gente já começou a marcar o cronômetro pro fim do ciclo, porque já começou aquela segunda fase, e a segunda fase para a última é um peido, não fica muito longe. Então esse é o sinal que a gente quer e o que você busca é essa repetição desse padrão. Que agora, em uma resistência importante que está sendo levada ao máximo nessa zona, tá? Nessa zona aqui, por essa linha de tendência de baixa e por um padrão que recorrentemente entrega um rompimento para baixo, que é uma cunha ascendente. Então, o rompimento dessa cunha caindo, a gente tem o início oficial dessa segunda fase da estrutura de expansão do mercado que vai levar a gente para essa zona verde aqui, o que é fenomenal para a gente ter os maiores resultados possíveis nas altcoins. Só que, novamente, isso aqui vai ser uma bomba relógio, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, então você se inscreve nesse canal para você não ficar sem informação. Tá? E qual que é o centro, o núcleo dessa informação aqui? Vai dar para ganhar muito dinheiro, mas não vai ser tão abundante, tão fenomenal assim, porque temos vários fatores limitantes. Mas a bull run, o ciclo, tá intacto. Você só tem que saber bem o que você vai fazer, porque não tá tão fácil assim. Você já percebeu? Tem mais projetos no mercado, tá bem mais diluído, o mercado tá um pouquinho mais pesado, senão tira o potencial, mas com tantos projetos e com o cenário macro também um pouco conturbado, não dá para crer em alta infinita que vai subir para sempre. Não pensa nisso. Tá? Você tem que ser muito mais crítico na tomada de decisão aqui. Então você não pode falhar. Ou seja, o nosso interesse é que todo esse padrão que tende a romper para baixo em cima de uma resistência forte, rompa para baixo. A gente vá para baixo aqui entrando nessa zona verde. E tá bem perto disso acontecer, tá? Estamos no pior mês histórico para o mercado de criptomoedas, setembro, não só histórico, mas para o mercado tradicional também. Só que outubro tende a ser um mês de recuperação. Então eu vou ser bem sincero, em relação à estrutura, tá tudo muito certo, tá não certo, mas tá tudo muito favorável pra gente ter essa alta. Não vejo motivo para pânico. As altcoins já sofreram bastante, agora estão tentando pegar um respiro e tá tudo certo, tá? Lembra, e eu vou jogar esse exemplo na sua cara para você entender que o mercado de cripto ele é imprevisível a ponto de te surpreender positivamente. Não desista dele. Você vai pegar em 2019, antes de começar o ciclo passado do mercado, a Cardano ela caiu 84% e logo depois ela subiu para o seu topo histórico, subindo 17.000%. Então você está muito preocupado nisso aqui no curto prazo e não está visualizando o potencial de crescimento que a gente pode ter nessa segunda fase, que eu já te mostrei os porquês, já te mostrei toda a parte técnica e é exatamente isso que eu estou visualizando e que eu estou me baseando. Tá? Nada mais, sem especulação desnecessária, simplesmente a pura estatística, pura técnica. Se vai acontecer uma coisa louca no meio do caminho que vai quebrar a estrutura do mercado, eu quero que você pegue 2020 como exemplo. Covid chegou aí, botou o mundo inteiro em risco e não foi suficiente para quebrar um ciclo de alta, tanto no Bitcoin quanto na bolsa. Ah, mas tem um papo econômico. Tudo bem. A gente está no mesmo momento agora, claro que em uma escala menor,
A gente está tendo um pico de liquidez, um gráfico que está se repetindo igual 2020, um rompimento igual de 2020, com corte de juros, que também estimula a economia. Então, se a sua tese era que 2020 aconteceu um cisne negro, que, pô, mesmo assim não quebrou a tendência de alta, e mesmo assim a gente está tendo a mesma coisa acontecendo agora. Então, realmente eu não vejo motivo nenhum para ficar pessimista nesse momento. Geralmente o mercado faz isso para te testar. Tá? Se a gente vai estar certo ou errado, o futuro vai dizer. Mas isso se trata de risco-retorno. O quanto você está arriscando para o quanto que você busca lucrar e ganhar nessa história. Sempre foi esse é o objetivo no mercado de cripto. Você tem que arriscar, botar alguma coisa em jogo para tirar um resultado. Se as pessoas estudam o suficiente para fazer um bom investimento, bem pensado, bem projetado, você consegue mudar a sua vida. Agora, se você vai fazer na sorte, você provavelmente está se afetando emocionalmente com esse teste que o mercado está fazendo para você, tá? Então, o mercado sempre vai fazer essa tortura emocional e você não pode cair nisso. Claro, se você está sendo torturado emocionalmente e está vendo dados suficientes para crer no fim, faz o teu gerenciamento de risco que está tudo certo, tá? Mas enquanto estiver tudo certo, o racional estiver ligado, nada vai parar esse ciclo de alta. Espero que tenha ficado bem claro. Se inscreve nesse canal se você quer um acompanhamento durante todo o ciclo de alta. Você tem um capital mais relevante. Primeiro link da descrição é para você. É muito importante você não ficar sozinho nessa jornada que pode ser determinante para o teu resultado lá na frente. Eu tô aqui para te ajudar. Mesmo você entrando ou não na mentoria. E se você não tem o capital para entrar na mentoria, segura que eu vou lançar um negócio fenomenal para te ajudar. Meu compromisso é com o resultado de todo mundo que me acompanha. Mas muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e tamo junto.